Então, dando continuidade ao estudo da força resultante e seus componentes vetoriais, nesse vídeo nós vamos trabalhar com os quadrantes e conhecer ali os sinais que envolvem as forças para poder fazer o cálculo da força resultante. Então, quando eu falo dos quadrantes, a preocupação sempre vem em relação a sinal. Tá? Primeiro quadrante, tanto x quanto y vão ter sinais positivos. No segundo quadrante, x é negativo, porque ele vai apontar contrário ao eixo. Y é positivo, porque ele vai apontar para cima. Então, segundo quadrante, x é negativo e y é positivo. Terceiro quadrante, ambos são negativos, é o inverso do que a gente tem no primeiro quadrante. E no quarto quadrante, nós temos x positivo e y negativo, que é o inverso que nós temos no segundo quadrante. Basicamente, forças que acompanham o eixo, né, o sentido que está apontando o eixo, sempre vão ser positivas, e as que são contrárias ao que está sendo indicado em cada um dos eixos sempre vão ser negativas. Então aqui nós temos um exemplo onde nós temos uma força nesse gancho, uma força de 250 libras. A unidade aqui que agora passou a ser uma unidade de sistema inglês, mas não tem problema, a resolução vai ser a mesma, porque os resultados nós vamos tratar como sendo sempre na mesma unidade. Então aqui nós temos 250 libras para essa força, 375 libras para essa força. Essa força de 250 libras, ela forma um ângulo de 30 graus com a vertical. Lembra, nunca trabalha com ângulo na vertical. Procura trabalhar sempre com ângulo na horizontal. Fica mais fácil para poder fazer a decomposição da força. Mas se você quiser também trabalhar aqui, não tem problema. O que vai alterar vai ser o cosseno e o seno. Mas seguindo a regra da trigonometria, vou pegar complementar aqui com o ângulo de 60, que é exatamente o ângulo que vai formar os 90 graus junto com 30 graus. E os 375 libras já tenho aqui uma força de 45, então não vou precisar acrescentar nada aí. Então, decompondo 250 libras em eixo X, vai ficar 250 cosseno de 60, em Y 250 seno de 60. Aí vem a pergunta, e se eu quiser usar o 30? Se você quiser usar o 30, você vai inverter essas condições. Ao invés de você trabalhar com cosseno de 60, você vai trabalhar com seno de 30, que o valor é o mesmo. Cosseno de 60 é igual ao seno de 30. E aqui, se for 250, cosseno de 30, que é o inverso do seno de 60. Só para poder caracterizar, e aí não tem como utilizar aquela regrinha do deitado com sono ou em pé sem sono. Por isso que eu faço, sempre coloco a condição do deitado com sono e em pé sem sono, para ficar mais fácil na hora de decompor as forças. Aí nós temos aqui 375 libras, decompondo em x, vai ficar 375 cosseno de 45 positivo. Porém, quando eu decompor essa força em y, vai ficar menos 375 seno de 45, porque ela vai ficar apontando para baixo, e aqui é o quarto quadrante. Y sempre vai ser força negativa quando aponta para baixo. Aí, fazendo a soma, né? Aqui, 250 cosseno de 60, mais 375 cosseno de 45, 250 cosseno de 60 vai dar 125, 375 cosseno de 45 vai dar 265,165. Somando as duas, porque as duas são positivas, 390,165. Em Y, nós temos 250 seno de 60 menos 375 seno de 45. 250 seno de 60 vai dar 216,506. Menos 375 seno de 45 vai dar menos 265, 1,165. Fazendo essa subtração, nós vamos chegar em menos 48,659. E aí nós vamos ter na resultante suas componentes vetoriais 390,165i menos 48,659j. Uma componente aponta para a direita, outra componente aponta para baixo. Então, isso são os conceitos relacionados a componentes vetoriais. Porém, agora nós vamos introduzir um novo, que é determinar a intensidade da força resultante e sua direção. O que é isso? Nós vamos pegar essas duas componentes que nós temos aqui, que é x e y, e vamos transformar em uma única força. Como que a gente vai fazer isso daí? Vamos pegar o valor da força com a indicação que já foi dada. 390,65i, ela é positiva, então ela aponta para a direita. Menos 48,659j é negativo, né? Aponta para baixo. Então eu desenhei a força horizontal positiva, a força vertical negativa. Pegando o início aqui desse vetor, eu vou fechar um triângulo, retângulo. E aí eu vou ter o quê? Nessa direção,
Eu tenho o valor da força resultante com uma componente apenas e a direção, que é o que ele pede, que é o ângulo formado entre a horizontal e a força resultante. Aí não importa se for parte superior, se for parte inferior, o que importa vai formar um triângulo retângulo e esse triângulo retângulo é que vai caracterizar qual é a direção da força. Para calcular a intensidade dessa força resultante, o que a gente vai fazer? Como isso aqui é um triângulo retângulo, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Então a força resultante, que é a hipotenusa, ela vai ser o quê? A raiz quadrada da nossa componente Rx ao quadrado, mais a nossa componente Ry ao quadrado. Observa que eu nem coloquei sinal, porque nós estamos trabalhando com um vetor. E aqui eu já levei a condição que está apontando para baixo, por ser negativo. Então elevando aqui o 390,65 ao quadrado, 48,659 ao quadrado, fazendo isso daqui de forma separada, e depois extraindo a raiz do que eu tiver como resultado, eu vou chegar em 393,1875 libras. Esse é o valor da nossa força resultante, quer dizer que ela é esta componente aqui, né? O ângulo, como que eu vou fazer o ângulo? Como eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente, eu vou calcular tangente. Tangente de alfa vai ser quem? Cateto oposto 48,659. Lembrando que não leva o sinal, já está caracterizado aqui como sendo um triângulo retângulo, dividido pelo cateto adjacente, que é 390,65. Essa divisão vai dar 0,1247. Observa o seguinte, aqui eu estou calculando a tangente de alfa, mas eu não quero a tangente de alfa, eu quero o alfa. Como que eu faço para calcular esse alfa? Eu vou usar a segunda função da calculadora. Então lá na segunda função da calculadora aparece como tangente a menos 1. Então eu vou entrar como segunda função, tangente a menos 1, e esse valor de 0,1247. Vou fazer um videozinho curto na sequência para poder mostrar como a gente chega nesse resultado.